para a primeira palestra com o tema Viabilidade econômica da implantação de sistema de energia solar em propriedades rurais. Palestrante e administrador Reinaldo Costa. Convido que venha se acomodando aqui ao seu espaço. Então, formado em administração pela Face Faculdades, atuou como gerente nacional de serviços na Hyundai Motor Company, possui experiências no ramo de usinas de micro e mini geração, trabalha há 21 anos no setor de infraestrutura, atualmente é head de vendas em energia solar para o setor rural. Então, ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do evento e que trouxe esse tema tão importante, que é essa questão hoje da sustentabilidade, das energias renováveis e principalmente daquilo que hoje é um grande problema, que é o impacto econômico que vem gerando em empresas a questão do preço que nós estamos enfrentando hoje da energia elétrica no Brasil. Apesar de nós termos tido essa redução na bandeira, não sei se os senhores sabem, mas as concessionárias fizeram um empréstimo na ordem de 10 bilhões e 500 milhões de reais nesses últimos 90 dias, com a informação de que havia um déficit muito grande com relação aos seus investimentos. Esses empréstimos foram pegos em banco, normalmente, como qualquer empresa pode pegar, e existem juros. Acredito eu, senhores, que hoje nós estamos pagando R$14,20 o quilowatt, né? Ou seria R$1,40 o watt. Então, nós teríamos aí R$14 a cada 100 watt. Cada 100 watt, R$14. Não acredito que isso vá baixar. O que acontece hoje, principalmente na questão do agronegócio? Nós enfrentamos hoje uma resistência muito grande com relação à implantação do sistema fotovoltaico no agro. Por quê? Porque existe uma certa resistência por parte do agricultor, principalmente em pequenas propriedades, onde o agricultor fala, poxa, mas o investimento é muito alto. Esse investimento sendo muito alto, qual a minha garantia de que não vai haver uma mudança amanhã e eu vou perder esse sistema todo que está aqui? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos agora, recentemente, deixa eu ver aqui. Ok. Nós fizemos agora, recentemente, uma implantação de um sistema fotovoltaico numa área de criação de frangos. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês poderem... Deixa eu ver aqui. Opa! Eu acho que eu não estou conseguindo... Esse é um barracão, hoje, colocando um sistema de fotovoltaico. Só para vocês terem uma ideia da viabilidade econômica que isso pode criar. Esse produtor gastava R$16 mil em energia elétrica. Ele tem 6 unidades de barracão de frango. R$16 mil. A implantação do sistema dele custou R$358 mil. Ele fica em Alto Paraná. A taxa dele hoje de pagar, o que ele paga hoje na conta é R$158. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando hoje, a energia solar, ela não concorre só com outras fontes, como a eólica, como a biomassa, ou como, de repente, nós temos aí a eólica, a biomassa. A energia solar hoje é a 6ª fonte de energia no Brasil. Aí eu pergunto aos senhores, vejam, 6ª fonte de energia
é a energia solar hoje. Nós ainda estamos muito atrás da hidrelétrica, estamos atrás dos fósseis, né? Que são aí as termoelétricas, estamos atrás da biomassa e estamos atrás da eólica. Esse investimento de R$ 358 mil trouxe a esse agricultor uma economia de R$ 15.800, com investimento de R$ 358 mil. Quando eu digo que nós não concorremos apenas com as outras fontes de energia, nós concorremos também, sabe com quem, pessoal? Nós concorremos com o mercado de investimento. Nós concorremos com um mercado hoje que, de alguma forma, indica melhores investimentos. Se você for pegar hoje R$ 358 mil, eu estou falando aqui a grosso modo, mas com os números na cabeça. Pegamos R$ 358 mil, ao longo de 25 anos, nós teremos no CDI alguma coisa em torno de R$ 480 mil. Com o investimento em energia solar, esse agricultor terá um payback, se espantem com esse número, R$ 8 milhões. A previsão de que um watt, em 23 anos, há uma taxa inflacionária de 10% ao ano, 10% ao ano, custará R$ 9,3. Esse será o valor do watt dentro de 23 anos, há uma taxa inflacionária de 10% ao ano. Vejam a viabilidade econômica, financeira de um sistema fotovoltaico. Vamos só, deixa eu ver aqui, por que eu não estou conseguindo. Energia solar, propriedades rurais, usado por agricultores, familiares rurais ou produtores. O kit de energia solar rural consiste no conjunto de equipamentos responsáveis por gerar energia elétrica na zona rural por meio de luz solar, buscando o aumento da renda do agronegócio, uma vez que ocorre a diminuição dos gastos com a conta de luz. Isso é que eu passei para vocês agora e que eu tentei dar mais ou menos uma dinâmica de números. Porque, claro, obviamente, o que nós buscamos claro que dentro desse segmento de sustentabilidade, de renovação e de energias renováveis, acredito eu que da mesma maneira que teremos e que temos hoje selos no que diz respeito, por exemplo, à agricultura orgânica, à agricultura sem agrotóxico, nós também teremos logo uma certa premiação por propriedades que tenham energia renovável. Hoje em Maringá, para vocês terem ideia, nós já temos o IPTU verde. Então, hoje nós temos um desconto de 11% no IPTU para unidades de distribuição, de geração distribuída. Ou seja, pessoas que já instalaram o seu sistema fotovoltaico em casa, hoje já têm um IPTU 11% mais barato. Eu acredito que isso vai ocorrer também com relação a produtos que sejam propriedades que tenham esse sistema fotovoltaico instalado. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a geração de energia nas propriedades rurais contribuirá fortemente para o desenvolvimento sustentável no campo e para a diversificação da matriz energética por meio de fontes renováveis vinculadas ao agro. Eu tive, no ano passado, o prazer de acompanhar uma propriedade no Tocantins e uma das coisas que me impulsiona muito, e eu gostaria de poder dividir isso com vocês, nós chegamos a uma propriedade no Tocantins, que deve ficar mais ou menos uns 300 a 400 quilômetros da capital do Tocantins, Palmas, e nós chegamos lá, um agricultor, uma família de mais ou menos umas 8 pessoas, e a grande dificuldade dele era poder tirar a água do poço. Ele não tinha condições de tirar a água do poço. Ele mandou furar o poço e depois ele descobriu que ele precisava de uma bomba para que essa água chegasse até aonde ele queria. E nós fomos até lá e apresentamos a eles, não somente a eles, mas a todos os agricultores, um sistema chamado off-grid.
O off-grid consiste hoje, pessoal, em você conseguir colocar placas fotovoltaicas com um pequeno inversor e fazer o autoconsumo durante o dia. E foi uma coisa emocionante, porque ele não acreditou, ele falou, mas não tem energia elétrica aqui. Eu falei, não, espera. E aí, instalamos o drive, colocamos as duas placas fotovoltaicas de 100 watts cada uma, e ligamos, e a água começou a vir, ele caiu de joelho e começou a chorar. Isso, para mim, foi uma das coisas que eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero falar sobre energia sustentável, eu quero falar sobre energia solar, eu quero trazer isso para as pessoas. O sistema off-grid hoje já é responsável por muito pouco, uma parcela pouca, em torno de 3 a 4% de operacionalidade em propriedades rurais, que não tem e não passam rede próxima. Então, nós conseguimos hoje, além de trazer automação a poços artesianos, nós conseguimos também montar sistemas que podem gerar áreas de irrigação de grande porte com o sistema fotovoltaico, no sistema on-grid. Como eu disse a vocês, o agronegócio também tem energia solar como aliada, e é possível instalar tanto um sistema on-grid como um off-grid. Então, lembrando bem que o sistema on-grid é um sistema ligado à rede da concessionária. E o sistema off-grid é um sistema que funciona independente de qualquer tipo de ligação elétrica, ele funciona somente com a energia solar. Podendo também trazer, depois nós trouxemos esse processo, nós temos as baterias de lítio que chegaram no Brasil, eram baterias muito caras, hoje já são baterias que nós temos condições, de alguma forma, está viável, que custavam a bateria de lítio de 220 amperes, hoje na faixa de R$4.000, hoje já custa R$1.300. Colocando 4 baterias dessa, esse mesmo agricultor teve lá na sua casa a televisão, a geladeira e um ventilador, porque o calor lá é muito forte, né? A área rural costuma ter redes elétricas instáveis com muita queda de energia. Isso pode acabar prejudicando a produção. Pessoal, apesar das concessionárias pregarem que o sistema fotovoltaico ele pesa a rede da concessionária, eu gostaria de dizer o seguinte, isso não é verdade. Os transformadores solares, eles não têm perda de energia. Se você coloca um transformador de 75 na sua propriedade, ele faz a transferência de 75, diferente do transformador elétrico, que tem perda de até 15 a 20%. Essas perdas ocasionam essa instabilidade na rede. Então, o fato de uma propriedade rural ou uma propriedade ter um trafo, que nós chamamos de trafo transformador, de 100, 125, não, mas isso pode criar uma instabilidade na rede. Isso não é verdade, até porque todo o sistema off-grid, on-grid, perdão, todo o sistema on-grid ligado, ele não altera o processo da rede. Ele é apenas ligado na rede, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou captar a energia solar, o inversor faz a transferência disso para uma corrente contínua e entrega uma corrente alternada na rede de volta. E isso gera o chamado crédito para quem está produzindo essa energia. Então, quando você instala um sistema fotovoltaico em casa, nem o aterramento é o mesmo usado pela parte elétrica, pelaquilo que você já tinha. Então, digamos, isso é fake, isso não é verdade. O sistema fotovoltaico ajuda muito a estabilizar a rede elétrica. Com o sistema fotovoltaico, a energia é garantida com autonomia e sustentabilidade. Isso nós já sabemos. Uma propriedade aqui em Paranavaí, que trabalha com laticínio, né? Também fez a sua instalação. Hoje já colhe frutos, já colhe uma economia de mais de 90% sobre os gastos que tinham com energia. Eu costumo fazer sempre
Gustavo, acho que as fotos não estão passando. Ok. Geração distribuída de solar fotovoltaica no Brasil por classe de consumo. Matriz elétrica brasileira, o ranking da evolução. Aquilo que eu disse aos senhores, nós temos hoje a hidrelétrica, as hidro, com 57,3%. Pessoal, isso são gráficos da Absolar, tá? Que eu também gostaria de fazer uma ressalva. Hoje nós temos uma associação chamada Absolar. É uma associação que vem brigando e vem lutando muito, porque nós estamos enfrentando um cartel muito grande e para que a energia solar não cresça no Brasil. Essa é a grande realidade. Demonstra, como muitas inovações que chegaram no Brasil e que tiveram resistência. Vou dar alguns exemplos, claro. O Uber, por exemplo, quando chegou no Brasil, foi um problema muito grande. Os taxistas fizeram um barulho muito grande. Hoje o Uber realmente retroagiu, como o nosso querido WhatsApp, né? Que foi responsável por uma queda significativa das receitas das telecomunicações. A energia solar vem sofrendo também esse baque, vem sofrendo essa pressão por parte de um cartel que não quer que a energia cresça. Porque eu vou dar um exemplo muito claro. A energia eólica, ela cresce muito, mas ela cresce em grandes campos, né? Eu mesmo fui responsável por uma implantação no Rio Grande do Sul de um campo de energia eólica, onde lá nós temos 160 torres, que fica perto, ali próximo já à fronteira do Uruguai, em Santana do Livramento, onde é uma região de muito vento. Só que eu não tenho como, por exemplo, colocar uma torre de energia eólica numa residência. Uma torre tem 12 metros a 15 metros de altura, ela pesa quase 50 toneladas. Só uma hélice, para vocês terem uma ideia de uma torre eólica, ela tem 16 metros de comprimento, né? Então não há como fazer isso. Então, nós temos a questão do gás natural, que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando um problema muito sério com relação ao custo do gás. Essa guerra que chega também aí traz problemas, porque boa parte do gás no Brasil também é importado. Nós temos a biomassa, que pode ser usado também no campo, mas não pode ser usado na cidade. Petróleo e outros. E aqui, bem embaixo, nós temos a nossa energia solar fotovoltaica com apenas 2,5% da matriz energética no Brasil hoje. Vejam, 2,5%. Nós temos hoje, na região de Maringá, 194 mil unidades consumidoras, com apenas 2.864 sistemas fotovoltaicos instalados. Como é importante que a gente veja isso de uma maneira exponencial. Quando veio a energia, quando a energia solar chegou, a ANEEL tomou um certo susto. E em 2012 se criaram algumas regras, algumas normativas, através da Lei 414 e a 482, que seriam normativas de distribuição, né, e geração de energia. O que isso criou? Isso criou um mercado, de alguma forma, muito impactante. As pessoas conseguiam gerar sua própria energia, conseguiam colocar um crédito na rede de 1 kW e receber 1 watt. 1 watt é 1 watt. Hoje as coisas já mudaram. A partir do ano que vem, através da lei que foi sancionada agora no dia 7 de janeiro pelo presidente, nós seremos majorados nos créditos. Ou seja, vamos lá, dar um exemplo para vocês. Quando você coloca um sistema de 1.000 kWh na sua residência ou na sua propriedade rural, e você faz o autoconsumo desses 1.000 kW, ou seja, você não deixou crédito na rede. Ok, você fez o autoconsumo. Porém, a partir do ano que vem, a majoração dos créditos dará, ao decorrer de um período de implantação, a retirada de 42% dos créditos que você colocou na rede. Ou seja, se eu produzir 1.400 kWh, usei 1.000 kWh,
e deixei 400 kW como crédito na rede, esses créditos serão majorados em até 42%. É a chamada... isso já era uma grita muito grande das concessionárias, que queriam ser, de alguma forma, remuneradas no chamado fio B. O fio B é nada mais nada menos o fio que faz essa ligação de créditos entre o seu sistema e a rede. Então, o melhor momento, senhores, para se colocar um sistema fotovoltaico é o ano de 2022. A partir de 2023, as regras mudam para essa norma, para essa lei, que é lei já, que chama-se Lei 14.300. Senhores, o Brasil hoje é o 9º país no ranking mundial de capacidade anual de instalação. Nós estamos apenas em 9º país. Só para vocês terem ideia, o único país que tem uma incidência maior de irradiação solar é a Austrália. O Brasil é o 2º país com a maior irradiação solar do mundo. Aquilo que eu disse a vocês agora, houve então um desenvolvimento solar, né? As leis 414 e a 482, nas quais tinham o objetivo de regulamentar o mercado de energia renovável. Com a nova lei 14.300, conseguimos dar no mercado uma segurança a integradores e clientes. Voltando um pouquinho o gancho lá atrás, pessoal, muita gente que não acredita ou não acreditava no sistema fotovoltaico porque tinha medo de fazer investimentos, que seriam investimentos altos, e que pudesse houver uma mudança alguma que o governo fizesse e que, de alguma forma, inviabilizasse o sistema deles. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Então, que fique bem claro que a Lei 14.300, de alguma forma, veio para trazer trouxe um certo atraso no sistema, mas também trouxe muitas melhores. Por exemplo, a partir do ano que vem, quem tiver um sistema fotovoltaico não vai pagar mais a taxa mínima da concessionária. Então, vamos lá. Se você é trifásico, você tem 100 kW. Se você é bifásico, você tem 50 kW. Se você é monofásico, 30 kW. Essas taxas já serão descontadas do crédito que você vai jogar na rede. Aqui eu coloco para vocês um quadro, para vocês terem ideia. A Alemanha está à frente hoje do Brasil no que tange a produção de energia solar. Percebam a média de irradiação. Olha a diferença, pessoal. Nós estamos falando de 2,95 para 5,50. Hoje no Paraná, as duas cidades com a maior irradiação solar é Maringá e Paranavaí. Pela colocação geográfica, Maringá e Paranavaí são as cidades que têm a maior irradiação solar. Esse é um gráfico de projeção. Percebam, senhores, que não há uma projeção rural. Ela foi pega de 2016 e ela traz até 2024. Há 2 anos e meio atrás, quando nós começamos a trabalhar com energia fotovoltaica, esses números eram números muito inferiores ao que os senhores estão vendo aqui. Em 2016, a nossa projeção de crescimento jamais se aproximou da ordem dos 7.170 sistemas. Nossa ideia é que teríamos em torno de 600 sistemas fotovoltaicos instalados. E em 2016 tivemos um susto, 7.170, e de 7.170 pulamos em 2017 para 26.834 e fomos crescendo a um ritmo acelerado e que vamos chegar em 2024 com 1.230.980 sistemas. Essa projeção, senhores, já está ultrapassada. Só para o ano de 2022, existe já a previsão que 1 milhão de novas unidades consumidoras estejam usando o sistema fotovoltaico.
Eles brincam que será o chamado 8 por 1, ou 8 e 1. Em 8 anos, nós tivemos 1 milhão de unidades instaladas e teremos, apenas no ano de 2022, 1 milhão de unidades já instaladas, chegando a esse número a 2 milhões e 100 mil unidades consumidoras no Brasil. É um número muito expressivo. Eu só queria colocar que nesse gráfico o agro não está aparecendo em virtude daquilo que eu acabei de dizer. O agro hoje não está aproveitando a melhor fase da aquisição do sistema fotovoltaico. Eu não sei se isso por isso eu até agradeço muito esse tipo de evento como esse, para poder, e gostaria que tivessem mais agricultores aí nesse plenário, para ouvir isso. O melhor momento para a aquisição de energia fotovoltaica é o ano de 2022, aonde você terá o chamado direito adquirido, ou seja, você não vai majorar crédito no ano que vem, você vai poder ter essa estabilidade até o ano de 2045, o chamado direito adquirido. Estamos nos 12 meses, que é o chamado período de vacância. Quando o presidente assina uma lei, ela tem 12 meses para ser implantada. Esse período de vacância seria hoje o melhor ano para a colocação do sistema fotovoltaico. Aqui, novamente, nós temos um quadro, né, do ranking. A geração distribuída hoje. Agora, aqui sim nós temos, aqui sim nós temos o rural. Tá? Residencial, comercial e serviços, rural, industrial, poder público, serviço público e iluminação pública. Percebam que o rural ele aparece já com 13,7% no gráfico. Isso, fonte ANEEL Absolar 2022. Ele já aparece aqui com 13,7%, o rural. Números de sistemas, o rural hoje já tem 65.900 sistemas fotovoltaicos instalados. Quando você fala em energia solar, por exemplo, nós temos hoje situações em estradas rurais. Olha, nós tivemos agora uma reunião com os prefeitos da AMUSA, né, que são os prefeitos aqui da região de Maringá, Alto Paraná, Paranavaí, e esse evento foi feito pelo deputado Tião Medeiros, que é deputado estadual da região, e que muito se falou sobre essa questão das estradas rurais, que elas não têm iluminação e não vão ter iluminação pública porque as redes passam muito longe. Infelizmente, eu não trouxe aqui uma foto, mas eu poderia ter agrupado, e foge um pouco do tema da palestra. Nós estamos recebendo agora, senhores, luminárias solares com o poder de iluminação de 1.600 lumens, que equivalem a uma luz de 300 watts, e que tem capacidade de ficar acesa por 5 a 6 horas. Ou seja, ela vai carregar durante o dia e à noite ela vai iluminar essas estradas rurais. Nós estamos trazendo isso e apresentando isso através da Intelbras, que é uma empresa que está fornecendo essas luminárias. São luminárias grandes, que são colocadas em postes e que podem servir, sim, como luzes de acesso às pessoas. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, só no ano passado, no Paraná, houve 39 casos de pessoas picadas por cobra à noite. Pessoas que saem na madrugada para trabalhar e no meio do caminho pisam num réptil e são picadas por cobra. Olha, uma coisa que a gente não tem ideia da importância de uma iluminação numa estrada rural. E isso é possível, é viável. Uma luminária dessa hoje custa em torno de R$ 657. Se você colocar 10 luminárias, você consegue ter aí 1,5 km, praticamente 2 km, coberto com luz, para que esse ribeirinho ou esse agricultor tenha segurança de trafegar numa estrada rural a pé, à noite ou de madrugada.
Senhores, só para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho mais agora essa questão da viabilidade econômica e falar um pouquinho de número. Uma usina hoje de 1 megawatt instalada na cidade de próximo a Campo Mourão aqui, Terra Boa, ela trouxe uma economia de 90% a um laticínio que gastava em torno de R$36 mil por mês em energia elétrica. Isso, ele obviamente comprando do sistema do Mercado Livre, mais a Copel, ele conseguiu uma redução de 90% até... Em alguns dias, ele chegou, eu liguei para ele, conversando com ele, e ele disse, olha, eu tô feliz porque esse mês eu vou ter aí 93% de eficiência. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte, houve uma mudança significativa também no que tange aos equipamentos. Hoje você tem painéis solares com capacidade de 550 até 690 watts, diminuindo o tamanho da área onde elas vão ser instaladas. Um painel solar hoje ele tem em torno de 1,9 m, 1,10 m de largura por 2,26 m de altura. Esse hoje é um dos nossos sistemas. Temos agora também os inversores híbridos, senhores, que podem trabalhar tanto no sistema on-grid como no sistema off-grid. Algumas empresas, como no caso a Spraytec, fez um estudo agora recentemente, nos horários de pico, ela poder usar o sistema off-grid, ou seja, ela vira o inversor, a chave do inversor, e passa a ter uma redução significativa no consumo de energia que eles têm ali, que é muito grande. Então, algumas empresas estão realmente buscando essa economia, algumas empresas estão buscando realmente essa alternativa. A agricultura precisa e deve, o agro precisa e deve buscar mais informações e nós devemos levar mais informações o mais rápido possível para que essas propriedades possam contar com essa fonte que é maravilhosa e que, sem sombra de dúvida, vem revolucionando significativamente o segmento. O setor hoje de energia deve passar por uma transformação. Eu acredito que no prazo de 3 anos, mesmo com todas essas novas normas, novas leis, o mercado fotovoltaico deve chegar a ser a 3ª fonte de energia de matriz energética no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a todos pela atenção. E vou ficar um pouco aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação a essa explanação. A todos, muito obrigado. Agradecemos, então, o conhecimento passado aí pelo Reinaldo a todos e também aos telespectadores. Abrimos agora um momento de perguntas, se alguém tiver. Por favor, levantar que eu vou levar o microfone. Abriu agora. Okay. Pois não, alguém tem uma pergunta? É o seguinte, uma pergunta bem simples, né? A questão da questão da energia fotovoltaica, por que ela não pode ser uma fonte de renda também para o agricultor? Porque a gente percebe hoje painéis instalados que você percebe pela propriedade, às vezes instalação de frango, poderia aproveitar mais a energia e essa energia ser vendida para a rede. Por que não ocorre isso? Bom, esse é um tema muito, digamos assim, delicado. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, que nós não podemos vender energia, né? Quem pode vender energia é a concessionária. O que existe hoje no segmento é a locação do equipamento fotovoltaico. E isso vem ocorrendo, sim. Eu não entrei nesse tema, mas isso já existe. Nós temos um fomento muito grande nessa área. Por exemplo, na região de Presidente Prudente, nós temos propriedades que nós fizemos a locação ali, em torno de 10 mil, 1 hectare, né, me ajudem, 10 mil metros, né? Então, foi feita a locação de 30 mil metros e instalado usinas
que chegam a 1 mega, mais ou menos, de potência. E essa a energia solar está sendo vendida. A Ambev vem comprando, a Sucoprates comprava, agora já está fazendo a sua própria usina, né? Então, isso realmente é uma fonte de fomento. Porém, é um assunto um pouco delicado, porque muitas vezes, como num plenário como esse, você pode contar com alguém da área de uma concessionária, alguma coisa, e isso trazer um certo mal-estar. Mas que, sim, é uma fonte de fomento muito alta. Tá? E deve ser. Nós temos hoje empresas já em São Paulo com uma venda. Só para vocês terem uma ideia, como é que funciona isso? Vou explicar rapidamente para você. Eu monto uma usina de microgeração. A microgeração eu posso até 75, o meu inversor pode ir até 75. Dentro disso, através do chamado overload dos inversores, eu vou colocar lá 3 inversores. Desses 3 inversores, eu tenho o overload de 25% a 30% de cada uma. Então, ou seja, dos 12.300 kWh que eu poderia produzir para ficar na baixa, como um consumidor de baixa, eu consigo chegar a 14.800 kW. Esses 14.800 kW estão sendo vendidos ao mercado a 0,85 centavos. Ou seja, aquele mercado que hoje, aquele consumidor que paga R$ 1,09 a R$ 1,10 no quilowatt, passa a pagar 85 centavos, tendo uma redução de 20% a 25% na sua conta de energia. Isso é realmente um segmento que vem crescendo bastante. Não foi abordado, a pergunta foi bacana. Senhor Reinaldo, uma pergunta. Vai imaginar uma seguinte hipótese. Eu tenho um sítio, uma propriedade, e lá, vamos dizer, tenho minas, e eu posso fazer uma espécie de uma represa, né? Aí eu gostaria de ver o seguinte: desta represa, eu instalando energia solar, teria viabilidade técnica e, claro, econômica também, de adquirir motor, etc. Vou colocar naturalmente dentro da represa uma bomba submersa, né? E colocar a bomba, e na verdade motor para captar a energia, né? E fazer irrigação. A primeira questão, viabilidade econômica e possibilidade. Segundo, esta energia que eu captar dali, com as placas, e utilizar para irrigação, eu teria que obrigatoriamente ligar na rede da Copel ou outra companhia, ou eu posso fazer isso de forma autônoma, independente? Mas, toda vez, aquilo que eu acabei até de posicionar, se o senhor fizer o sistema off-grid, ou seja, o senhor trabalhar com um sistema de alto consumo e bateria, o senhor não precisa, porque na nova lei 14.300 já prevê que o consumidor pode sim ter o seu sistema off-grid. Tá? Então, esse sistema que o senhor fala pode ser feito sem estar ligado na rede. Mas, se for necessário, não há como fugir. Ligando ele na rede, o senhor tem o vínculo, obviamente, com a concessionária. Mas o senhor pode fazer o sistema off-grid. O senhor pode colocar, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, a usina de Belo Monte, para que ela possa compensar a potência dela, ela já está instalando um parque solar ao lado dela, para que possa compensar isso. Pode ser feito, sim, através de um sistema off-grid. Como o senhor perguntou, a questão de viabilidade econômica. Para que pudéssemos fazer isso, teríamos que fazer um estudo da potência da bomba que vai ser colocada, né, do que essa bomba vai gerar em metros cúbicos de água por hora e dia, para que pudéssemos dimensionar o parque solar que pudesse tocar isso. Mas é possível tranquilamente. Já existe isso já. A minha pergunta é bem mais simples. Eu trabalho com vendas de energia solar. E a gente sabe que hoje paga-se uma taxa para usar a rede. A ANEEL cobra-se uma taxa. Se eu não me engano, hoje é 15%. Eles falam
já há mais tempo, desde a entrada do Bolsonaro, que queriam elevar isso para 60%, essa taxa de uso da rede. Esse uso, naturalmente, é só sobre o retorno. E parece-me que foi aprovado para 23 entrar em atividade essa taxa maior, na faixa de 40%. Isso é real? Não, isso tem a ver com aquilo que eu disse agora com relação à Lei 14.300. Ou seja, vai haver uma majoração nos créditos, e que vai chegar até 42% ao decorrer dos anos. Isso não será impactado nos primeiros 2 ou 3 anos, mas vai haver sim uma majoração. Mas não isso no sistema fotovoltaico, né? Isso nos créditos que você produz, né? Nós temos aí outras taxas como TUSD, como TE, que já são intrínsecas na conta de energia elétrica, mas que nada tem a ver com o sistema fotovoltaico. Mas vai sim, para 2023, vai haver uma majoração em cima dos créditos que você vai gerar. Reinaldo, bom dia. A respeito da primeira pergunta ali, eu ia questionar justamente o mesmo assunto. Você tem alguma coisa em números, assim, resumidamente, na questão de uma mini usina de processamento para questão de investimento, de você obter renda, uma pequena propriedade? Som, alô, aí, então tá ok. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa questão que você está falando aí, de fazer um fomento com energia solar, né? No caso, você vender energia solar. Então, vamos pegar alguns números aqui. Hoje, por exemplo, você fazer uma usina, uma microgeração, onde você consiga 14.800 kW. 14.800 kW, me ajudem aí vocês. A um custo de 0,85, você teria aí algo em torno de R$ 11.500, R$ 11.800 de renda na locação desse equipamento. Quando eu falo locação desse equipamento, eu não quero ser direto, eu vou vender essa energia, eu vou produzir e vou vender essa energia. Não, você vai fazer um parque solar. Nesse parque solar, você vai chegar para o Reinaldo e dizer assim: Reinaldo, me diz uma coisa, hoje, no teu comércio, quanto você está gastando de energia? E eu vou dizer para você, eu tenho um gasto de R$14.000 de energia. E se eu trouxer para você uma solução que eu vou economizar, que você vai economizar 20% de R$14.000, isso te atende? Não, claro que me atende, mas como? Eu vou ter que investir quanto? Não, você não vai investir nada, porque eu já tenho a usina. A única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar essa unidade geradora no seu nome, sem problema nenhum, é uma conta normal, e você vai usufruir das minhas placas fotovoltaicas para que o seu consumo caia. Em contrapartida, o que você iria pagar para a concessionária, você vai pagar para mim. Então, o investimento hoje na ordem de R$400.000, R$400.000 seria hoje uma usina de microgeração de até 75, né? 75K. Um investimento de R$400.000, ele te traria um retorno em torno de 3,5%. Muito bem elaborado, 3,8%. Eu acho que é um bom retorno, né? 3%, isso, 3,5% é um bom retorno do investimento. Isso é viável, isso é seguro, existem normas para isso, tá? E existem amparo legal, desde que não haja, desde que não haja um contrato aonde você deixa explícito que você está vendendo energia, você está locando o seu parque solar. Essa é a colocação. Quando você aluga uma residência, provavelmente você coloca ela lá pelo IGPM ou pelo IPCA, né? Nesse caso, você vai fazer o reajuste baseado em cima do quilowatt
da rede elétrica normal. Não, tranquilo. Justamente eu estava me referindo, tem um terreno, uma área rural lá de 30 mil metros, e iria fazer isso unicamente, exclusivamente para venda. Não consumo, só venda. Então, você estava já... Lembrando bem que hoje você tem três tipos hoje de produção de energia. Você tem o primeiro, que seria o chamado autoconsumo. Então, eu coloco um sistema fotovoltaico aqui no plenário e tudo que eu produzo lá eu gasto aqui embaixo. O segundo seria uma geração distribuída, eu coloco em cima, mas eu consigo mandar energia, ou chamada compartilhada, para vários endereços que sejam da mesma concessionária. E a terceira seria a energia remota, que é o caso que você quer fazer. Você quer colocar numa área onde ela não tem uma unidade consumidora, ou seja, ela não faz nenhum tipo de consumo, mas você pode mandar através dessa unidade para as demais regiões. Isso incide num imposto, tá? É importante que você saiba. E esse imposto ele vai variar de acordo com a distância da rede, de 7,5% até 9%. Mas assim mesmo é um ótimo negócio. Só para vocês terem uma ideia, no Tocantins, o watt hoje é R$ 1,84. R$ 1,84. Por quê? Quanto maior é a distância percorrida pela rede, sem o uso dela, mais caro o watt fica na ponta para quem está esperando a energia lá. Nós, no Paraná, em algumas regiões, pagamos R$ 1,09. Nós temos a energia rural, que é subsidiada, que deve estar em torno de 0,45 ou 0,50, né? O watt. Mas é, sem sombra de dúvida, um ótimo negócio. Tá? Por quê? Primeiro, você não requer de tantos funcionários, você vai fazer uma manutenção a cada 6 meses, que é uma limpeza na placa. Uma renda de 25 a 27 anos, que é a eficiência que o painel te dá. Só para tocar naquele assunto que o senhor falou, só do autoconsumo, só saber se eu citei um caso de irrigação, mas vai imaginar, eu posso usar para qualquer outra atividade se for autoconsumo? Só essa explicação. Qualquer atividade, porque nós não estamos aqui falando de atividade, nós estamos falando aqui de criar a sua própria energia, né? Então, quando você vai criar, você vai ter a autonomia de criar a sua própria energia, você vai colocá-la na sua residência, no seu comércio, né? Então, o senhor pode sim, isso daí é uma prática tranquila. Bom dia, Reinaldo. Wilson, da AMEA. Minha pergunta é bem simples, é de leigo, não é? Você falou bastante aí em área rural e eu gostaria de saber, numa casa em torno de 300 metros, né? Que eu gasto hoje uns R$600 mês, Copel. Se eu instalar uma energia solar, quanto poderia me custar por mês e a manutenção disso aí seria quanto tempo? Existe... Olha, a gente vai fazer assim. Hoje, 600 kW, mais ou menos, te daria... R$600. R$600, mas vamos colocar 600 kW, um por um. Né? Nós estamos falando de R$1,09, um por um, 600 kW. Isso dá em torno de 4,5 kW-pico, 4,7 kW-pico. Como é que é feita a venda hoje da energia solar? Muita gente não faz essa conta, todo mundo imagina que compra equipamento solar. Eu comprei equipamento solar. Realmente, você comprou equipamento solar. Mas o equipamento nada mais é do que a ponte entre o seu sistema, né, e a sua autossuficiência em energia. 4,7 hoje, o quilowatt hoje está sendo vendido solar na faixa de R$ 4.100 até R$ 5.300. Esse é o valor do quilowatt. Então, para que você possa ter mais ou menos uma ideia do teu sistema, você multiplica. Vamos pegar pelo valor médio, R$ 4.250. Você vai pegar
4,5 multiplicar por R$ 4.200 e é o valor que você vai ter do teu sistema fotovoltaico. 90% a 93% do seu consumo. Quando você fala em 95%, porque esse já é um chavão da maioria das empresas, inclusive da minha, que você consegue trazer uma economia de até 95%, você traz a economia de 95% sobre o consumo daquele cliente, não sobre o total da fatura. Por quê? Porque nós temos a taxa de iluminação pública, nós temos o valor da taxa mínima da Copel, se você for trifásico, monofásico ou bifásico, e você tem ainda as TUs de ITE da vida que são cobradas na fatura, né? Então, isso você não consegue zerar. O que você consegue trazer de economia é sobre o seu consumo. Aproveitar o gancho aqui, só para vocês terem uma ideia, o Reino Unido agora soltou eles fizeram lá uma pesquisa e descobriram que 63% dos lares no Reino Unido têm conflito em virtude da energia. Que é o filho que quer estudar com ar-condicionado, que passa mais tempo no chuveiro e tal. E isso é muito real, é engraçado, mas é muito real. Nós temos hoje um problema muito grande hoje com relação ao custo da energia. E isso traz, sim, dentro de casa, uma coisa meio... os desentendimentos, principalmente eu tenho filho adolescente, é impressionante, abrir a janela, ele não abre a janela, ele fica com a janela fechada e com o ar-condicionado ligado, né? Então, são coisas que trazem. Mas a realidade é essa. O senhor pode, sim, fazer um sistema fotovoltaico. Por que essa diferença de 4.100 até 5.600? Quanto menor for o seu sistema, quanto menos quilowatt-pico você usar, mais caro ele fica. Quanto maior, mais barato o KWP fica.